Maravilha, vamos lá. Dando sequência, terceiro bloco, questão 6 na sua tela. Sem mais delongas, questão 6. Delongas é bom, né? Segmento retirado dos pensamentos anteriores que mostra o vocábulo que com a classe pronome relativo, ou seja, em substituição ao termo anterior, corretamente indicado é. Bom, qual é o modelo dessa questão? Ele vai destacar o pronome relativo. Na verdade, ele não vai nem destacar. Ele vai sinalizar para você o elemento ao qual o pronome se refere. Nas 5 opções que ele selecionou aí, nos 5 trechos, há um pronome relativo e ele vai indicar o referente desse pronome relativo. Só que em 4 delas a indicação está furada. Por exemplo, letra A. Um boletim de voto tem mais força que um tiro de espingarda. E aí ele diz que esse que na letra A tem como antecedente força. Olha só, até tem. O antecedente do que, se a gente for literal, né? Qual é o tempo antes do que? Força. Mas o que aí não é pronome relativo, né? Quando eu digo X tem mais força que Y, o que é o que, candidato? O que é esse que quando eu falo X tem mais força que Y? Conjunção comparativa. Estou comparando. Um boletim de voto tem mais força que um tiro de espingarda? Mais uma analogia, né? Enfim, um que introduz uma oração comparativa, subordinada, adverbial comparativa. Ele trabalha mais que Maria, o que é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Não é pronome relativo. Então a maldade da A, como o enunciado fala de identificação correta de antecedente, muita gente vai olhar para a letra A, o que vem antes do que? A palavra força. Ele está dizendo lá no final, antecedente, força. Só que o enunciado fala de pronome relativo. O que da letra A não é pronome relativo, é conjunção comparativa. Joia? B, vamos lá. O que chamamos democracia começa a assemelhar-se tristemente ao pano solene, nananã. Ele diz que o antecedente do que é o. Perfeito. E esse que da letra B é pronome relativo? Lembra que a gente falou sobre isso no bloco 2? Quando você bate os olhos na estrutura o que chamamos democracia, você pode entender aquilo que chamamos democracia. Se o antes do que equivale a aquilo, esse o é demonstrativo. E o que é pronome relativo. Então a letra B está perfeita. Joia? Letra C. O grande problema do nosso sistema democrático é que permite fazer coisas... Esse que da letra C não é pronome relativo, é conjunção integrante. O grande problema do nosso sistema democrático é isto. Não atende ao enunciado. Letra D. A maior ameaça à democracia, à justiça socioeconômica e ao crescimento econômico neste país é que, igual a letra C, né? É isto. Na C e na D, a palavra que funciona como conjunção integrante, não tem nada a ver com pronome relativo. Então, para ficar claro, letra A, conjunção comparativa, tem uma analogia aí. Letra B é o gabarito. O é pronome demonstrativo, consequentemente o que é pronome relativo. C e D, a palavra que funcionando como conjunção integrante. E a E, que eu não comentei, assemelhar-se tristemente ao pano solene que cobre a urna onde já está apodrecendo o cadáver. O problema é o seguinte, aí foi a maldade da banca, né? Porque como o enunciado fala do vocábulo que, veja bem, o vocábulo que na letra E, ele está retomando pano solene. Tá? Letra E é perigosa, hein? Porque o vocábulo que, ele está retomando pano solene. Assemelhar-se tristemente ao pano solene que, ou seja, o qual, então não pode ser o gabarito. Quando ele fala antecedente urna, na verdade é o antecedente do pronome relativo onde, que vem na sequência. Há de fato o pronome relativo onde aí, retomando urna, mas o enunciado fala do vocábulo que. Então eles foram um pouco maldosos aí na E. O gabarito é B de berinjela. Sétima. Assinale a opção que indica a frase em que houve troca indevida de onde por aonde. Muito bem, antes de analisar as opções, vou explicar essa diferença e, claro, chamar sua atenção para um procedimento que pode te ajudar e pode te atrapalhar. É um macete muito difundido, mas você vai sair disso aí. Vamos lá, candidato. Primeiro, onde, aonde, enfim, onde nem sempre é pronome relativo, tá? Nem sempre. Para ser pronome relativo, tem de ter aquele perfil, aquela característica que você já deve ter estudado, de fazer referência a um antecedente.
Primeira observação. Tem de ser um antecedente lugar. Cuidado, porque nossos queridos e amados jornalistas têm um vício, possuem um vício, e é óbvio que eu estou generalizando, né? Nossos queridos e amados jornalistas, estou generalizando. Há exceções, evidentemente. Mas muitos jornalistas têm o hábito de usar a palavra onde para retomar qualquer coisa. Virou vício. Então você vai assistir a um debate na televisão, a um documentário, a um programa jornalístico qualquer, e está lá o jornalista dizendo: trata-se de uma situação onde o governo não quer intervir. Trata-se de uma situação onde? Por acaso a situação é lugar? Não. Então o mais adequado aí trata-se de uma situação na qual o governo não quer intervir, em que, onde não. Aí você vê num futebolzinho lá, um joguinho, o repórter fala: na última partida, onde o time não se encontrou. Quem não está se encontrando é o repórter. Como assim na última partida, onde o time não se encontrou? Partida é lugar, por acaso? Não. Então, primeiro, entender que a palavra onde, para ser pronome relativo, tem que retomar um substantivo, fazer referência a um antecedente. Segundo, esse antecedente tem que ter um aspecto locativo, tem que passar a ideia de lugar. Joia? Agora, o grande dilema, a grande dúvida, aquilo que atormenta muita gente é essa diferença entre onde e aonde. Como é uma dúvida muito comum, muita gente expressa essa dúvida, muita gente pergunta qual é a diferença entre onde e aonde, toda dúvida frequente gera um macete, a necessidade de macete. O professor pensa assim: eu vou criar um macete e vou passar esse macete para geral e vou ficar famoso com isso, vou ajudar muita gente. Famoso não fica, né? Mas vou ajudar muita gente. Você já deve ter escutado essa historinha de que onde é para lugar, quando dá a ideia de coisa parada, estática, e aonde, quando o verbo dá a ideia de movimento. Candidato, preste bastante atenção. Essa dica é uma furada. Ô Alexandre, então você está agora faltando com a ética e criticando os professores que passam essa dica. Não, primeiro que eu não estou dando nome de nenhum professor e não estou com interesse de criticar ninguém, não é a minha praia. É só o cuidado que eu sugiro que você tenha com certos macetes que, claro, vão funcionar em alguns momentos, mas não vão funcionar sempre. Quando alguém disser para você aonde é para verbo que passa ideia de movimento, se a pessoa falar isso, trabalhe com essa pessoa, se você tiver oportunidade, trabalhe com ela, questione-a sobre transitar, por exemplo. Você acha que transitar passa a ideia de movimento? Eu e você agora aqui, candidato, conversando. Transitar passa a ideia de movimento ou não? Se você disser assim para alguém: os ônibus transitam, esses ônibus estão parados? Se você disser assim para alguém: vi fulana transitando, fulana estava parada? Transitar passa a ideia de movimento. E não pede a preposição a. Você não pode dizer: as ruas aonde os ônibus transitam costumam ficar engarrafadas. Está errado o seu texto. Porque ninguém transita a. Percebe? Andar é a mesma coisa. Andar passa a ideia de movimento ou não? Quando você fala assim: fulana estava andando, ela estava parada? Não. Andar passa a ideia de movimento. Você não pode dizer: as ruas aonde fulana anda, porque ninguém anda a. Então não há como confiar num macete que falha. Eu vejo essa dica do aonde para verbos que dão ideia de movimento o tempo todo, igual aquele menininho do Sexto Sentido. Com que frequência você vê gente morta? Aí ele fala lá, né, todo apavorado, o tempo todo. Eu vejo essa dica o tempo todo e não é uma dica segura. Você não vai contar com ela, você vai romper com isso, se é que algum dia você já contou com isso, e você vai usar como ferramenta a única coisa segura, a única coisa que responde a isso satisfatoriamente, a regência. Onde, quando o verbo pede a preposição em. Aonde, quando o verbo pede a preposição a. Ponto. Acabou, é isso. Não tem mais como enfeitar o pavão, não tem mais o que inventar aí. Aonde, se o verbo exigir a preposição a, onde, se o verbo pedir a preposição em. Ah, mas qual é a ideia que o verbo passa? Não interessa. Não se preocupe com isso. Isso não vai te ajudar em nada. Legal? Então, por exemplo, o bar onde estou ou o bar aonde estou serve cerveja gelada? O que é que vai definir isso? A regência do estar.
Quem está em algum lugar. Então, o bar onde estou serve cerveja gelada. Percebe? Agora, o bar onde vou ou o bar aonde vou serve cerveja gelada? Quem é que vai dizer isso? Quem é que vai responder a isso? A regência. Se eu vou a algum lugar. Tem de saber regência. Se eu vou a algum lugar. Então, o bar aonde vou serve cerveja gelada. É isso. Somente na regência. Você deve crer somente na regência desse caso. Vamos lá? Questão 7. O bom não é bom onde o ótimo é esperado. Olha aí, ó. Essa questão tem uma série de frases para você colocar como legenda de selfie, hein? Você que gosta de fazer selfie com biquinho no espelho do elevador, você bota lá, o bom não é bom onde o ótimo é esperado. Vai fazer isso, vai bombar de curtida. Olha a letra B. Não olhe onde você caiu, mas onde você escorregou. Putz, rapaz. Vamos lá. Onde? Na letra A. Certinho. O ótimo é esperado em algum lugar. Então, onde? Onde na letra B? Certinho. Você caiu em algum lugar. Né? E você escorregou em algum lugar também. Letra C. Jesus, Maria e José. Olha a letra C. Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode fazer seu ninho. Senhor. Ó, bota isso aí. Bota naquela foto, quer ver? Naquela foto no espelho da boate. Com a privada no fundo, né? Aí você tira a foto, faz selfie no espelho, com a privada aberta lá no fundo e bota essa legenda. Felicidade é o lugar onde você pode pousar, mas não pode fazer seu ninho. Sensacional. O gabarito é letra D. Não importa onde você vá. Se você vai a. Então é aonde você vá. Não importa aonde. Essa é a resposta. Olha isso, não importa aonde você vá, você estará lá. Jesus, parece coisa de tiririca, né? Outono é uma segunda primavera, onde cada folha é uma flor. Sim, cada folha é uma flor em alguma estação. Esse onde aí, retomando primavera, nem é adequado, né? Porque primavera não é lugar. É uma estação. Mas, fechando os olhos para isso, tem que ser onde mesmo. A única estrutura incorreta é a D. Teria que ser aonde, porque você vai a algum lugar. Legal? Acho que a letra B é mais bonitinha aí para a legenda, né? De selfie. Sensacional. 8, vamos lá. Ela é a capacidade de nos colocarmos no lugar do próximo e nos sensibilizarmos com o sofrimento a que nossos atos possam levá-lo. Perfeito. No início da última oração, o texto empregou corretamente a preposição a antes do pronome relativo, pois assim o exigia a regência do verbo levar. Exatamente. A que nossos atos possam levá-lo, porque os atos podem levar a alguma coisa, no caso, ao sofrimento. Mantendo-se a mesma estrutura, a frase abaixo em que a preposição está corretamente empregada é: o que você vai fazer? Você vai considerar, candidato, o texto original até a palavra sofrimento. E aí vai completar com o que as opções A, B, C, D e E propõem. Tá? Em uma delas vai ficar legal. Então, se fosse assim, ó, o sofrimento com que nossos atos possam livrar, não vai ficar legal, porque quem livra alguma coisa. Os nossos atos podem livrar algo, e não com. Letra B, o sofrimento de que nossos atos possam ajudar. Não ficou bom, porque quem ajuda algo. Letra C, o sofrimento a que nossos atos possam manter. Não ficou bom, porque quem mantém algo. Letra D, o sofrimento com que nossos atos possam informar. Não, quem informa algo. O gabarito é letra E, o sofrimento contra que nossos atos possam chocar-se. Se vai haver um choque, né? Se vamos nos chocar contra algo. Inclusive, o chocar-se aí no sentido mesmo de conflito, né? Chocar-se contra alguma coisa. Não é ficar chocado no sentido de impressionado, no sentido mais figurado. Ele ficou chocado com a notícia, não é isso. É aquele chocar-se, o caminhão chocou-se contra o poste. É essa a ideia. Então, o sofrimento contra que, olha aí, preposição de sílaba, né? Preposição contra, sofrimento contra que nossos atos possam chocar-se. Tá perfeito. O gabarito da 8 é a letra E. Joinha? 9. A única frase que não apresenta desvio em relação à regência nominal ou verbal, né? E verbal, recomendada pela norma culta então, algumas não, né? 4 com desvio. Uma legal. A FGV mantendo a
a sua tendência, né, ou a sua preferência pela errada. Cobra muitas vezes a correta, mas pede geralmente a errada. Letra A. O deputado insistia em está correto, que o tema principal do projeto seria o transporte ferroviário, com o que discordava a grande maioria. Aí já está mais fácil, né, candidato? À medida que a gente vai fazendo, vai pegando a manha. A grande maioria discordava com alguma coisa? Pensemos aí. A grande maioria discordava com? Não, ninguém discorda com, discorda de. Aí uma jogada que a banca faz, não só a FGV, muitas bancas fazem essa jogada. Elas gostam de trabalhar com verbos que se aproximam, embora tenham preposições diferentes. Às vezes sinônimos e às vezes antônimos. O que acontece? Você concorda com alguma coisa, mas você discorda de. Eu concordo com a proposta, eu concordo com a sugestão, eu concordo com a tese. Eu discordo da proposta, eu discordo da sugestão, eu discordo da tese. O que a banca faz? As bancas, não só a FGV, pegam o verbo discordar e botam a preposição com. Isso é muito comum, né? Até porque são palavras parecidas. Concordar, discordar. Na hora da prova, a tensão, a ansiedade, o desgaste emocional, há uma situação na hora da prova que precisa ser considerada. Não é o mesmo ambiente, não é o mesmo estado emocional de uma aula. Você não está no mesmo estado emocional que você apresenta numa aula, num estudo em casa, na biblioteca. Na hora da prova, há ingredientes aí que você precisa considerar, ingredientes contra os quais você precisa lutar, inclusive. A emoção, a ansiedade. Então, na hora de fazer a prova, às vezes a pessoa passa os olhos. Eu me recordo de uma situação envolvendo uma aluna comentando isso comigo. Ela chegou e falou assim, mas qual é o erro? Aí eu falei, a preposição com. Não combina com discordar. Aí a pessoa arregala os olhos e parece que a ficha cai, né? Eu falei, meu Deus, nem era tão difícil, mas eu jurava que estava certo porque confundi com concordava. Então o examinador, que não é bobo, de bobo não tem nada, que é uma pessoa bem preparada, o da FGV, os examinadores da FGV são muito sagazes, eles conhecem, inclusive, as tendências, né, de comportamento, as inclinações. Os caras montam uma questão sabendo, muita gente vai seguir esse caminho aqui, há uma tendência a seguir esse caminho. E aí eles aumentam a tentação, né, eles sugerem que você siga esse caminho, como se fosse o caminho do sucesso, e é o caminho da perdição. Então, cuidado com regência, sério mesmo. Estude regência sempre que você puder e fique muito atento à parte de verbos que são sinônimos, mas regem de um jeito diferente, ou antônimos. Concordar com, discordar de, é uma estratégia comum, é algo recorrente. A banca ofereceu discordar com. Voltando lá então para a letra A, com o que discordava a grande maioria, não se justifica, porque a grande maioria discordava de. Teria que ser de que, né? Letra B, enquanto a Espanha participava de uma discussão no grupo dos países de fala hispânica, do qual não pediu para integrar, a situação dos demais era tranquila. Nada justifica esse do qual. Se a Espanha não pediu para integrar, ela não pediu para integrar o grupo. Ela não pediu para integrar algo. Nada justifica esse de. Então, a Espanha participava de uma discussão no grupo dos países de fala hispânica. Nesse grupo aí, o qual ela não pediu para integrar. Tá? Não houve pedido para integrar o grupo. Nada justifica o de. Letra C. Em busca do rápido enriquecimento, os médicos escolhem cuidadosamente aonde trabalhar. Você trabalha a algum lugar ou em algum lugar? Os médicos trabalham em. Todo mundo trabalha em algum lugar. Então não pode ser aonde, né? Morreu a C. Letra D de dado. Um grupo da comunidade vizinha encontrou um carro de bebê deixado por outro morador inconsciente com a limpeza do local. Por isso que entre parênteses lá no enunciado apareceu, né, regência nominal e verbal. A letra D fala de regência nominal. Não há ninguém inconsciente com. Você é inconsciente de. Você não tem consciência de algo. Você é inconsciente de alguma coisa. Não é inconsciente com. O gabarito é letra E. O regulamento possibilita conseguir-se um dia, preferir o lazer ao descanso, o amor ao interesse,
E a aventura, tranquilidade. Interessantíssima essa letra E, primeiro porque ela fala do verbo preferir. Né? Vamos combinar que é mais um caso que reforça a grande diferença, a discrepância que existe entre teoria e prática. Por mais que a gente estude o verbo preferir, consulte gramáticas, professores de língua portuguesa, na prática, 99,99% das pessoas que usam a língua portuguesa usam o verbo preferir com o do que, o maldito do que. Eu prefiro almoçar naquele restaurante do que no outro. Eu prefiro estudar de manhã do que à tarde. Eu prefiro sair cedo do que ficar para reunião. Eu prefiro de ônibus do que de avião. Muita gente o tempo todo prefere uma coisa do que outra. E quando eu falo muita gente, eu incluo aí jornalistas, intelectuais, escritores, professores, a maioria. Veríssimo, né? Luiz Fernando Veríssimo, grande escritor, talvez o melhor, um dos melhores da língua portuguesa, já colocou em crônicas, preferimos isso do que aquilo. O imortal José Sarney, o imortal da BL, né? José Sarney, numa obra, preferimos isso do que aquilo. Usar o do que é algo muito, muito, muito comum, a gente se depara com isso o tempo todo, mas está errado. Para uma prova de concurso público está errado. Para o padrão culto, quem prefere uma coisa a outra. Então a letra E é interessante, é o gabarito, porque ela traz à tona, ela mexe com um verbo que é constantemente usado do jeito inadequado, complicando a vida de quem faz concurso público. Preste atenção, você precisa conhecer o padrão culto e saber que quem prefere uma coisa a outra. Joia. A letra E é mais interessante ainda porque ela trabalha o verbo preferir com estruturas diferentes na organização. Vamos visualizar isso? Ele bota assim, preferir o lazer ao descanso. Primeira coisa que ele coloca. Está aqui o verbo preferir, né? Então, na primeira, preferir, né? Preferir, aí lá, o lazer ao descanso. É isso? É isso, né? O lazer ao descanso. Aí tem a vírgula, o amor ao interesse. Ó, segunda estrutura. O amor ao interesse. Interesse. E o E, para fechar, né? A aventura com crase. A tranquilidade. Então ele fez assim. A aventura. Aí botou uma vírgula, né? A tranquilidade. Veja bem, candidato, se nós preferimos uma coisa a outra, há algo preferido e há algo preterido. Ok? Há algo escolhido, eleito, e há algo rejeitado, digamos assim. E isso não permite a conclusão de que a coisa preterida não seja alvo, digamos, do nosso apreço, sendo um pouco mais objetivo. Se eu disser assim para você, prefiro é ótimo, prefiro aulas de literatura a aulas de matemática. Eu digo isso para você, prefiro aulas de literatura a aulas de matemática. Você não pode sair por aí dizendo assim, Alexandre falou que não gosta de aula de matemática. Você não está sabendo interpretar texto. O que, convenhamos, né, tem sido a marca registrada da maioria, vide o que a gente encontra nas redes sociais. Então, note bem, se eu digo prefiro literatura à aula de matemática, ninguém pode dizer que eu não gosto de aula de matemática. Pode dizer baseado em outro texto. Numa outra ocasião eu posso falar para alguém, pô, não gosto de aula de matemática. Mas não nesse texto, prefiro aula de literatura à aula de matemática. Se você disser, prefiro serra à praia, ninguém pode dizer que você não gosta de praia. É errado, é extrapolação. Você prefere serra à praia, significa que você gosta mais da serra. Mas você não disse que você não gosta da praia. Pode até ser verdade, mas não é uma verdade apreendida com base nesse texto. Tá claro? Então, preferir X a Y não autoriza ninguém a dizer que eu não gosto de Y. É apenas uma escolha. Você pode entrar numa loja
e encontrar 5 peças que interessam. Vamos botar duas peças. Você só tem dinheiro para comprar uma. Você gostou das duas, só tem dinheiro para comprar uma. Aí você vai falar pro vendedor, eu prefiro a preta. Ah, então você não gostou da vermelha? Você gostou. Você prefere a preta à vermelha, você vai levar a preta, você tem dinheiro para levar uma. Tá ok? Então, não extrapole. Não extrapole. Agora, a estrutura aqui, ela fechada, ela é organizada de um jeito muito interessante. Você tem uma coisa preferida e uma coisa preterida. E muita gente se equivoca, porque muita gente considera a ordem apresentada. O que não faz sentido. Não é a ordem apresentada que vai dizer o que é preferido e o que é preterido. É a preposição. Grave bem, porque isso pode ser explorado até em interpretação de texto. Já foi. Ok? O verbo preferir vai dar a você, ou pode dar, né? Nem sempre ele dá os dois complementos. Mas se ele der os dois, é um sem preposição e um com. Prefiro X a Y. O preferido vem sem preposição e o preterido vem com, a despeito da ordem. Note bem. Quem é que tem preposição no primeiro caso? Lazer ou descanso? Descanso. Então, prefiro o lazer. Lazer é o objeto direto, é a coisa preferida. Ao descanso, ó, tem preposição. Então, isto aqui é o objeto indireto, é a coisa preterida. Nas duas situações aqui, ó, entre as duas, né, ele escolheu X e preteriu Y. Ah, então ele não gosta de descansar? Ninguém pode dizer isso. Ele prefere o lazer ao descanso. Sem preposição é a coisa preferida, com preposição é a coisa preterida. Aqui é a mesma coisa. O amor, objeto direto, ao interesse. Ele preteriu o interesse. Ah, porque veio depois? Não, porque veio com preposição. Aí, para fechar a relação, depois da conjunção E, ele botou a aventura com crase. Então, o que ele prefere? Ele prefere a tranquilidade. Percebe? A tranquilidade não tem acento grave, ou seja, não tem preposição. E o que é preterido? A aventura. O A com acento grave indica que isto aqui é objeto indireto. Prefiro ao bolo de chocolate a empada. O que eu escolhi? A empada. Prefiro ao bolo, ó, ao, tem preposição, então isso é o preterido. Prefiro ao bolo de chocolate a empada. A empada foi a minha escolhida e não o bolo. Cuidado com isso em prova, hein? O elemento que vem sem preposição é o objeto preferido e o que vem com é o preterido, a despeito da ordem. Não se preocupe com a ordem. Muita gente acha que o que vem primeiro é o preferido. Não. Se isto aqui fosse o objeto da preferência, não viria com acento de crase. Ok? Vamos ver mais uma, então, para fechar o bloco. Número 9, letra E, 10. Que aí a gente encerra o bloco. O pronome relativo sublinhado exerce a função de objeto direto e não de sujeito em. Bom, aí mistura pronome relativo com função sintática. E aí muita gente treme na base, né? Muita gente fica apavorada. Meu Deus, socorro, misericórdia, Senhor. Como assim, função sintática? Algo simples. Assaz, simples, deveras, tranquilo. Você vai pegar o referente do pronome e vai colocar no lugar dele, ó. Acompanha o raciocínio comigo que você vai ver que o negócio não é complicado. Letra A. Salpica o que para cada povo é a evocação. Olha só. O que da letra A retoma o O. Esse O equivale àquilo. Salpica aquilo que para cada povo é a evocação. Se você pensar no O como aquilo, o que retoma aquilo. Não é aquilo que é a evocação para cada povo? Então esse que é sujeito. Tá ok? Aquilo, retomado aí pelo que, é o sujeito do é. Aquilo é a evocação. Então o que retoma um sujeito, o que é o sujeito. A multidão que se identifica. Pensa comigo, candidato, o que retoma que termo? Não dá nem para fugir muito aí, porque só tem multidão antes, né? Então, o que se refere à multidão. Se você imaginar a multidão no lugar do que, você não vai ler a multidão se identifica? Então, a multidão é sujeito. O que é sujeito? Na C, é essa irrupção do acaso que faz do futebol o que não retomar acaso? Ou irrupção, né? Tanto faz. Mas não é a irrupção que faz do futebol alguma coisa? Tá mais para irrupção. A irrupção do acaso faz. É o sujeito. Agora, olha, nem sempre a vida é justa. É o que o futebol ensina. Diz para mim, o que está retomando que elemento? Não é o O?
Esse o não é aquilo? É aquilo que o futebol ensina. Se você pegar o aquilo e colocar no lugar do que, você vai dizer, o futebol ensina aquilo. Repare que já tem um sujeito aí, futebol. Então, o que da letra D é objeto direto. E na letra E, ele retoma mudança, sinais de mudança, né? Não, mas aí se fosse sinais, não poderia ser causou. Não, o que retoma naquilo. Sinais de mudança naquilo que os causou. O que retoma naquilo. Ou aquilo, né? Aquilo causou alguma coisa. É sujeito também. Então, para fechar o bloco, já passamos dos 30 minutos, o gabarito é a letra D. Tá? O que retoma o aquilo e o aquilo é o objeto direto do verbo ensinar. Para a coisa não ficar muito atropelada, já que a gente começou a analisar a questão no fim do bloco e eu só falei, você não visualizou, eu quebro aqui e começo o quarto e último bloco. Eu escrevo uns exemplos no quadro para você visualizar melhor isso e não ficar com medo de função sintática de pronome relativo. Tá? Vamos ao quarto e último bloco.